pela sua família. Ore pela sua casa, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos. Tira esses minutinhos para você declarar a vitória, a bênção, a unção, a prosperidade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Aproveite esse momento que foi tirado para que você ore pela sua casa, pela sua família. Aprenda sobre família, que o Senhor venha te dar direção nessa noite, conduzir a sua família em retidão, em graça, em nome de Jesus. Declare a bênção do Senhor sobre a sua casa, sua família, sobre a sua descendência. Adore o nome do Senhor. Teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. 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 Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, meu Deus, pelas famílias da Manaim Campo Limpo. Nós levantamos um clamor, Senhor, por cada família aqui representado. Nós oramos nessa noite, Senhor, entronizamos a Ti, declaramos que Tu és o Senhor da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da nossa aliança. Em nome de Jesus, meu Deus, traga conserto. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja na condução, no controle. Em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, tudo que somos e temos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas causas. Toma em Tuas mãos, Senhor, os casais, as brigas conjugais. Toma em Tuas mãos, Senhor, os problemas com os filhos. Toma em Tuas mãos, Senhor, a vida financeira, a vida espiritual, sentimental, espiritual. Senhor, em nome de Jesus, traga conserto. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos corações nessa noite, para que a Tua palavra venha trazer, meu Deus, a rema. Que a Tua palavra venha fazer, meu Deus, a transformação necessária, a mudança necessária. Abre os nossos olhos, Senhor, para aquilo que nós não estamos vendo, para aquilo que nós entramos numa espécie de rotina, meu Deus, estamos impedidos de ver a realidade dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, tira todo o comodismo, Senhor, espiritual, todo o conforto espiritual, Senhor, que nós entramos e às vezes não enxergamos aquilo que precisamos ver. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite grilhões sejam quebrados, cadeias sejam quebradas, que a glória do Senhor venha, que o Senhor traga convencimento, que o Senhor traga cura, libertação, salvação, restauração, restituição. Em nome de Jesus, nós declaramos que Satanás caia por terra de nosso arraial. Nós declaramos que Satanás caia por terra do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, das emoções, dos sentimentos, da vida espiritual, da vida familiar, financeira. Em nome de Jesus, Deus, nós entregamos esse culto da Rede da Família, esse seminário nas Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos, Senhor. Toma em Tuas mãos tudo que vamos fazer aqui, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Aleluia. Declare. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos
Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do seu Deus, daquele que te resgatou, que te redimiu, que te deu uma família, que restaurou a sua sorte, restaurou a sua aliança. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. É para Ti, Senhor. É para Ti, Senhor. Aleluia. Amém. Boa noite, queridos. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Hoje é o aniversário da mulher mais linda dessa igreja. No final a gente canta os parabéns para ela. Eu estava compartilhando com o pastor Ricardo. Pastor, eu fui chamado para ministrar nesse casamento. Uma família católica. Todos ali são católicos. Tinha mais de 200 convidados, tudo católico. E chamaram um pastor para ministrar num casamento. Numa cidade distante daqui, lá em Nova Veneza. Eu fui lá ministrar num casamento agora às 3h da tarde. E eu estava ministrando justamente acerca de como ter um casamento de sucesso. E ministrei em cima de Gênesis 2. Mas o que me chama a atenção é que estávamos num lugar aberto. Não era um auditório fechado, era um lugar aberto. Queridos, e tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Se eu vi uma mosca, de tão sedento que as pessoas estão da palavra de Deus. De tanto que as famílias estão sedentas da palavra de Deus. E quando eu entrei para falar acerca de 1 Timóteo 5,8, eu sei que vocês sabem o que está escrito lá. O que está escrito lá mesmo? E se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, tem negado a fé, e é pior que um infiel, que um descrente. Quando eu falei sobre esse tema, e quando eu falei de divórcio, a gente via pessoas chorando, porque tem muita gente que está vivendo um casamento de fachada, e muitos ali se identificaram. E eu conversando com o pastor Ricardo, e ele é do Ministério Família de Sucesso, então ninguém melhor para poder falar desse assunto do que ele. Sem mais demoras, eu quero chamar aqui o pastor Ricardo. Queria que a igreja recebesse ele com um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Estava compartilhando com ele, falando: pastor, bons pregadores tem muito, mas pregadores que são homens de Deus, que vivem a palavra e que a gente pode confiar, está tão difícil. E ele me contando que lá ele está pregando na igreja do amigo dele, e o amigo dele pregando na igreja dele praticamente. Pastor Ricardo, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disposição em estar aqui, por sair lá de Brasília e estar aqui para ministrar a nós. Obrigado de todo o coração. Sei que o Senhor está servindo ao Senhor Jesus acima de tudo, mas a nós, a igreja, muito obrigado. Sinta-se em casa, o que precisar é só chamar, tá bom? Valeu. Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar com vocês, servir vocês. Está comigo aqui o pastor Magno lá da igreja. Levanta a mão aí, pastor Magno, está ali atrás, vem me acompanhar, me ajudar ali na venda dos livros. Gente, essa aqui é a minha família. Apresentar para vocês bem rapidinho a minha família. Começando do lado de lá está meu genro e minha filha, é o Arthur e a Bianca. São pastores de jovens lá na igreja. Estão trabalhando em várias áreas: evangelismo, missões, louvor, um monte de coisa eles fazem lá. Do lado da minha filha Bianca está a minha mais velha, que é a pastora Maísa. A Maísa mora hoje lá na Itália, está morando em Milão, congrega lá na igreja Sabaoth, que é a maior igreja lá de Milão, da pastora Roslyn, nossa amiga, uma bênção. Minha filha também é pastora, tem viajado vários lugares do Brasil e do mundo pregando. Depois vem minha esposa, a pastora Maírla. Ela teve que ir para Vitória do Espírito Santo hoje, está pregando lá hoje. Ela volta amanhã para estar na igreja, e eu vou para Vitória amanhã para continuar a conferência lá. Esse ano a gente faz 30 anos de casados, graças a Deus.
Do lado dela está meu filho, Ricardo Filho, com a minha nora Beatriz, são pastores de adolescentes, de jovens, e são hoje quem cuidam, gerenciam, administram o Ministério Família de Sucesso. E do lado da Beatriz está meu caçula, o Josué, tem 18 anos, está morando em São Paulo. O Josué foi contratado pelo time do São Paulo para jogar basquete, tem 1,96 m mais ou menos, uma bênção. O Josué está entrando nessa carreira do esporte. Falei para Jesus, eu tenho 4 filhos, não é possível que pelo menos um não vai ficar rico, né? Pelo menos um aí tem que dar. E aí a gente está vendo se vai ser o Josué que vai dar o resultado. O nosso site é o familiadesucesso.com. O nosso Instagram é o @família de sucesso, nossa rede social mais forte. No canal do YouTube tem muito conteúdo de família para vocês lá. O último podcast que a gente lançou foi um podcast com o pastor Luciano Subirá, falando sobre divórcio e novo casamento. E todos os dias a minha esposa posta uma oração especial para a família. Então todo dia tem lá rodando no YouTube uma oração. Às 10 horas da manhã começa, depois fica gravado o dia todo, uma oração para ministrar e abençoar a sua casa e a sua família. Amém, gente? Agora que vocês conheceram a gente, eu queria conhecer vocês. Quem aqui não é casado, levanta a mão bem alto. Quem não é casado? Bem alto, bem alto, bem alto. Quem sabe alguém te acha hoje. Levanta a mão, você que não é casado. Pronto. Então, deixa eu falar para você que não... E quem tem filhos que não são casados? Deixa eu ver. Pastor, meu filho não é casado ainda. Ó, quero indicar um livro para você. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Esse livro aqui é para livrar você de casar errado. É para livrar o seu filho e a sua filha de casar errado. Pensa num livrinho que faz namoro e noivado acabar. Esse aqui, ó. É uma bênção. Porque é melhor terminar namoro e noivado do que terminar o quê, gente? Casamento. Então leia esse livro, você que não casou. Pastor, e eu que já casei? Não leia esse livro. Para você já era. Não tem mais jeito. Quem é papai e mamãe de filhos pequenos ou adolescentes? Meus filhos me tiram do sério e agora o que eu faço? Pastor, meu filho não quer ir para a igreja. Minha filha não quer comer legume e verdura, não quer ir para a escola. Pastor, eu tenho filhos pequenos e não quero que eles me deem trabalho na adolescência. Então, esse livro é para você. A gente trabalha com casais e família há mais de 25 anos. E nós identificamos quais são os 6 piores inimigos da família. Como esses demônios entram, como eles agem e como é que você pode vencê-los. Então aqui a gente trata sobre como vencer os 6 piores inimigos da família. Uma pergunta: tem alguém na sua casa que gasta demais? Para onde está indo o seu dinheiro? Um livro sobre como sair da dívida, controlar os gastos e prosperar. E nós temos 11 temas ali fora. Tem maquininha de cartão, tem crédito, débito, Pix. E o nosso lançamento, que é o Casamento 5 Estrelas. Se você que é casado... Deixa eu ver quem é casado aqui. Levanta a mão os casados. Ah, legal. Se você que é casado, a gente fosse avaliar o seu casamento como a gente avalia um hotel. Quantas estrelas tem o seu casamento? Se você quer tornar o seu casamento um casamento 5 estrelas, a gente aconselha você a ler esse livro aqui, tá bom? Então esses livros e outros estarão ali fora à sua disposição para abençoar. Agradeço demais o carinho do pastor, da equipe que sempre esteve em contato comigo. Convite, é uma honra e uma alegria poder servir vocês, tá bom? Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Provérbios, capítulo 12, verso de número 1. Pessoal do som, eu prefiro pregar sem música mesmo. Viu? Obrigado. Provérbios, capítulo 12, verso 1.
que diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é tolo. Eu vou repetir: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Nessa versão, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Eu quero falar com vocês hoje, queridos, sobre o tema o que fazer quando uma pessoa não reconhece que está errada. Pastor, eu estou num casamento, ou eu tenho um pai, ou eu tenho uma irmã, ou eu tenho um filho, e na nossa convivência familiar, simplesmente essa pessoa não tem a capacidade de reconhecer quando ela erra. E esse é um grande problema nos relacionamentos. O que eu faço na convivência com alguém que não reconhece que está errado? Olha o que esse texto diz. Esse texto diz que quem ama receber repreensão, quem ama ser corrigido, diz a Bíblia, diz Deus, ama a sabedoria, a inteligência, o conhecimento. Mas se a pessoa não sabe receber uma repreensão, diz Deus, ela é uma pessoa, o quê? Estúpida. É uma pessoa tola. O casamento e a vida familiar é um grande desafio. Viver a dois não é fácil. Criar filhos é um grande desafio. E um dos desafios que a gente encontra dentro do relacionamento familiar e conjugal é exatamente o momento em que nós temos que receber uma bronca, uma repreensão. E a minha mensagem aqui, isso é muito importante você entender, o que eu vou trazer de ensino para vocês hoje, vocês têm que levar em conta o seguinte: sempre a pessoa que está recebendo o feedback, o retorno, a repreensão, nós vamos considerar que na história ela está errada. Tá? Então não é uma situação que alguém está dando uma repreensão e a pessoa que está dando está errada. Não. No contexto da mensagem de hoje, quem está repreendendo está certo, quem está recebendo a repreensão está errado. Mas mesmo quando a pessoa que está falando está certa, para quem está recebendo sempre é ruim e difícil. Você imagina o que é para um marido receber uma repreensão da esposa. O que é para a esposa receber do marido, um irmão de uma irmã, um filho de um pai ou um pai de um filho, não independe. É muito complicado. Este é um grande desafio. Agora, antes de eu falar para você o que você faz no relacionamento, eu preciso descobrir quem é você, quem somos nós. E eu quero falar de alguns tipos de pessoas que estão aqui hoje. Então vamos falar do número 1. Quem será que é o número 1? O número 1 são aquelas pessoas que sabem receber uma correção. Preste atenção sobre um detalhe importante do número 1. O número 1, que é esse tipo de gente que recebe bem a repreensão, são pessoas raríssimas. Eu disse que são pessoas o quê? Raríssimas. A grande maioria não é o número 1. O número 1 são pouquíssimas pessoas que têm a capacidade de, quando estão erradas e alguém lhes dá uma repreensão, elas recebem, elas aceitam, elas ouvem. O número 1, ele é interessantíssimo. Por quê? Porque ele costuma ser mais racional do que a maioria dos seres humanos, que na verdade são sempre muito emocionais. O ser humano foi estudado e a gente obviamente sabe que faz parte da nossa característica ser racional. Mas o que muita gente não entende é que nós não somos principalmente racionais, nós somos principalmente
emocionais. Por isso, toda propaganda, publicidade, venda, apela para as emoções e não para a razão. Qualquer pessoa do marketing, da publicidade, que faz venda, sabe que para você vender, você tem que atingir o sistema límbico da pessoa na mente, e não a razão. Não somos seres racionais, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eu acho que hoje todo mundo sabe, né? Pouca gente talvez não tenha o conhecimento, que a Coca-Cola é um veneno. Coca-Cola é do capeta, né? Coca-Cola mata, caramelo 4, cancerígeno, destrói o estômago. Não tem nem, a Coca-Cola nem diurética é. Pensa num negócio que só faz mal para a saúde. Aí a pessoa põe a Coca na sua frente. Sua racionalidade diz, não bebe não, que isso faz mal. Mas a alma diz, bebe, é tão bom. E a hora que faz o barulhinho, você dá ouvidos à sua razão ou à sua alma? Hã? A alma. Bebe, é bom. E a galera, opa, bebe. Mesmo sabendo que aquilo não é bom. Por quê? Porque somos seres emocionais, mas o número 1 não. O número 1, quando ele está recebendo um feedback, ele não leva para o lado pessoal. Ele não é emocional a esse ponto. Ele também é emocional, mas é menos. E ele não olha quem está falando com ele, repreendendo ele, como inimigo. Ele não vê como alguém que está sendo, querendo prejudicar, querendo atingir, querendo machucar. Ele até vê a pessoa como amigo. Olha, eu sei que ela está falando isso para me ajudar. Eu sei que ela está falando isso para que eu possa melhorar. O número 1 é uma pessoa extraordinária para você conviver, porque ela não tem dificuldade de receber repreensão. Olha o que a Bíblia diz do número 1. Eu vou falar e depois eu dou referência. A Bíblia diz assim, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada a quem se dispõe a ouvir. Olha o que ele está dizendo, que uma pessoa que está disposta a ouvir uma repreensão é como um enfeite de ouro fino, ou seja, preciosíssimo, caríssimo, raríssimo. Provérbios 25:12 diz isso. Então, essa turma é maravilhosa, recebe bem a correção e não tem grandes problemas. Número 2. Uma coisa importante, você não pode ser um ou outro. Ou você é 1, ou é 2, ou é 3. Não dá para você ser duas coisas, tá bom? Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Quem é o número 2? O número 2 são as pessoas que recebem correção, mas nem tanto assim. Então o 2 é a pessoa que, em alguns momentos, ela é 1, em alguns momentos ela é o 3, que é o que não recebe, vou falar dele, repreensão. Então o 2, dependendo do que você fala com ele, ele diz, poxa, realmente eu não devia ter feito isso, errei, você está certo, eu estou errado, me perdoa. E ele reconhece o erro e tudo bem. Mas o relacionamento com o 2 é um desafio, por quê? Porque tem hora que mesmo errado ele não vê o erro, tem hora que mesmo errado ele não reconhece o erro, tem hora que ele não reconhece na hora e reconhece depois. Tem hora que ele não reconhece na sua frente, mas depois sozinho ele pensa bem e fala, eu acho que ela está certa mesmo, eu estou errado. Mas nem sempre ele volta para reconhecer para você, ele guarda só para ele. Então o 2, ele tramita no, às vezes é 1, às vezes é 3, tem 2 que é mais parecido com 1, tem 2 que é mais parecido com 3, e tem 2 que fica aqui no meio a meio. Reconhece, não reconhece, reconhece, não reconhece. E no relacionamento vai vivendo assim. Às vezes sabe de pedir desculpa, às vezes não, às vezes diz que está errado, às vezes não. O número 2 são a maioria das pessoas. E uma característica interessante do 2, qual é, pastor? O 2, ele acha que é o 1. Então tem muita gente aqui, quando eu falei do 1, que pensou, essa pessoa aí que recebe repreensão sou eu, pastor. Se você pensou que é o 1, provavelmente você não é. Porque o 2, ele acha que dá conta. O 2, olha como é que eu descubro se a pessoa é 2. Vamos ver se aconteceu isso na sua casa.
a pessoa vem para você, ou até em família, né? Às vezes tem uma reunião de família, os filhos, a esposa, o marido, ou está só o cônjuge, ou está só alguém, e aí a pessoa vira e fala assim, gente, eu queria mesmo ouvir o que você acha disso. O que vocês acham disso? Pode falar. O 2, ele acha que dá conta de ouvir. Ele acha que ele tem estrutura para ouvir. Aí quando a pessoa começa a falar para ele, aí ele vê que uma coisa é o que ele acha, outra coisa é a verdade. Por quê? Porque entra rejeição, entra temperamento, entra criação, entra questões emocionais. O 2 não é tão racional quanto o 1. A alma fala mais alto, e aí normalmente o 2, na hora que começa a receber uma correção, especialmente se ele pediu para ouvir, ele tem uma de 2 reações. A primeira reação é morrer. O que é a reação de morrer? Ele fica ouvindo, quando começa a fazer mal, ele reage assim, você tem razão mesmo, eu não presto para nada não. Não, você tem sempre razão, eu que estou errado mesmo. Aí, às vezes, se é a família dando a correção, o feedback, aí é sempre assim, todo mundo aí junta, e eu sempre não sei nem por que eu estou na família, sei nem porque eu estou vivo. Realmente, na verdade, ele não está reconhecendo nada. Ele só está se martirizando, porque o que ele começou a ouvir doeu, e ele não está tendo estrutura para ouvir. Ou a reação dele, se não é de morte, é de matar. Qual é a reação do matar? Começa a ouvir, não aguenta, mas também! E começa a morder os outros. E assusta quem está perto. A pessoa que é o número 2, ou ele se martiriza, ou ele vai e ataca quem está falando para que pare de falar. O 2, ele consegue ouvir e às vezes não consegue ouvir. E o 3? O 3 são aquelas pessoas que nunca ouvem e nunca reconhecem que estão errados. O 3, ele tem uma dificuldade enorme de ouvir bronca. Ele nunca está errado e ele sempre, presta atenção, sempre ameniza e justifica o que faz e fala. O 3 é aquele tipo de pessoa que às vezes alguém chegou em casa atrasado, pode ser um filho, pode ser a esposa ou o marido, aí o 3 tem uma reação grossa. E fala duro, por que você, bababá, bababá. Aí o outro que recebe a palavra dura, olha o que a Bíblia diz, irmãos. A palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. O outro vem com palavra dura, suscita a ira, começa uma discussão. Quando está no meio da discussão, normalmente o 3 fala, você também fica nervoso à toa. Eu só perguntei por que você chegou atrasado. Só que ele não falou desse jeito. Né? Se ele tivesse falado com essa educação, com esse carinho, com essa paciência, mas na cabeça dele ele acha que falou. Aí o outro fala, mas você não falou desse jeito. Aí o 3, claro que falei. Você também leva tudo. Aí o 2 vira e fala assim, mas dessa vez eu filmei. Aí vai lá e mostra. Aí o 3 olha e fala, aí, normal. Gente, quando eu comecei a pastorear, há quase 30 anos atrás, 26, 27 anos atrás, eu passei por umas coisas que a gente só passa quando é pastor novo, que a gente é inexperiente. Atendimento. Vou atender o marido. Aí o marido vem falar comigo. Aí eu estou ouvindo a história do marido, confissões de um pastor, tá? O marido me contando a história do casamento dele, os problemas com a mulher. Eu ouvindo, no final da conversa, eu pensava assim, gente, esse cara é um herói. Que mulher endemoniada, meu irmão. Você tá doido? Meu Deus do céu. Irmão, vou conversar com sua esposa. Aí encontrava a esposa. Quando a esposa começava a contar o lado dela da história, no final eu pensava assim, meu irmão, aquele cara é um espírito de engano. Ele que é o Satanás. Essa mulher é uma santa, olha que mulher abençoada. Não, vamos encontrar vocês dois. Quando encontrava o casal, que eles começavam a falar, irmãos, eu confesso que eu pensava, gente, eles são o Satanás.
como é que pode os dois ter uma história diferente quando era sozinho? Por quê? Porque a história nunca é de um lado só. Mas o 3 é só o lado dele, ele só enxerga do jeito dele. E o 3, gente, ele simplesmente não consegue reconhecer erro nunca. Mas vamos colocar uma hipótese que acontece muito raramente. Digamos que você encurralou o 3 na parede de tal maneira que ele foi obrigado, forçado, isso é raro, mas não teve jeito, ele teve que reconhecer o erro dele. Sabe como é que ele vai reagir? Eu vou repetir. Isso aqui é um evento raríssimo, mas aconteceu, pastor. Eu encurralei e ele falou, eu errei. Mas sabe como ele vai fazer? Eu errei, mas eu só errei porque você fez isso, 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 isso. Então o 3, ele sempre que ele só vai reconhecer erro quando milagrosamente reconhecer, justificando e dizendo que a culpa dele ter errado é porque você errou primeiro. Então, qual é a grande dificuldade do número 3? A dificuldade do número 3 é não entender por que é que você não entende que ele não erra. Essa é a dificuldade dele. Por que você não entende que eu não estou errado, que o errado é você? Nos fim das contas, o problema é você. E tem o número 3, que talvez é difícil reconhecer que ele é 3. Por quê? Porque ele é um 3 orgulhoso. Além de 3, ele é orgulhoso. Porque o 3 normal, ele bate boca. E depois ele fica discutindo que você está sempre errado, ele está sempre certo. E se ele errou uma vez na vida, a culpa foi sua que errou primeiro. Mas tem um 3 orgulhoso que ele não fala nada. Você fica falando, ele fica calado, ele não bate boca, ele não discute. Só que por dentro ele está dizendo, não concordo, não aceito, quem errou foi você. Quando você acabar de falar, ele não vai reconhecer que errou, não vai pedir perdão, e vai continuar fazendo o que sempre fez. Ele é um número 3 orgulhoso. Agora, pastor, como é que eu vou saber quem sou eu? Fácil demais, porque a gente vai fazer por eliminação. Como que alguém sabe se é o número 1? Acabou o culto, entrou no carro ou chegou em casa, a mulher vira para o marido e diz, amor, você é o número 1. Ou filha, ou pai, ou irmão, você é o número 1. Alguém que convive, que mora com você, vai dizer, se ninguém falar nada, então só sobrou para você ser o quê? Quais opções sobraram? O 2 ou o 3. E eu vou eliminar o 3 agora. Então você vai saber agora se você é 3. Se você for 3, acabou, é 3. Se não é 3, aí chegou em casa, alguém falou, é 1. Não falou, automaticamente você é o 2. Deu para entender, gente? Está claro? Quer que repita? Vamos lá. Número 3. Como é que eu descubro se eu sou o 3, pastor? Fácil. Eu vou te fazer uma pergunta. E se você tiver resposta para a minha pergunta, você não é o 3. Pastor, eu respondi. Então você só pode ser 2 ou 1. Ninguém falou nada, é 2. Alguém falou, é 1. Ponto. Pastor, não tenho resposta para a sua pergunta. Você é 3. Não é para responder alto, para responder só no seu coração. Qual é a pergunta? De janeiro até agora, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. 5 meses, chegando no meio do ano. Eu quero que você se lembre, eu vou te dar 10 segundos, 15 segundos. Eu quero que você se lembre de uma situação dentro da sua casa, de uma briga, de uma discussão, em casa, não é no trabalho, é na igreja, em casa. Aonde você, depois da discussão, ou no meio da discussão, falou, rapaz do céu, dei mole mesmo. E aí você falou para o marido para a esposa, o pai para a filha, em casa. Você fez assim, ó, nossa, eu não podia ter feito isso, né? Alguma coisa parecida assim. Ixi, eu dei mole, errei. Você está certo ou errado. Me desculpa, me perdoa. Você reconheceu
reconheceu que o outro está certo, que você está errado. Eu quero que você, de janeiro até hoje, se lembre de pelo menos uma vez que você reconheceu que o outro estava certo e que você estava errado. Pode pensar aí agora, começar a voltar ontem, vai voltando. 25, 24, abril, março. Deixa eu lembrar. Uma vez, se você lembrar uma, você já se livrou. Você já não é 3, aleluia. Você pode ser um 2 ruim, mas você não é 3. Pronto. Lembra aí. Discussões que aconteceram. Natal, pode até chegar no Natal aí. Virada de ano, aniversário, um dia que você foi sair, arrumando para ir para a igreja, um problema, esqueceu alguma coisa, e aí vocês começaram a discutir, e você falou, poxa, eu realmente errei, não devia ter feito isso, você tem razão, eu estou errado, você está certo, me perdoa. Vou te ajudar. Você não conseguiu lembrar esse ano, vou te dar 3 anos. Pode voltar no coronavírus. Vocês dentro de casa, brigando toda hora, e você alguma vez, dizendo assim, você tem razão, eu estou errado, você está certo. Uma vez eu quero, só uma. Vou te dar 10 anos. Posso falar a verdade para você? Posso te dar 15 anos, 20 anos. Você vai voltar na barriga da sua mãe e você não vai lembrar. Por quê, pastor? Porque o 3, o que ele tem de problema? Ele não consegue reconhecer que está errado. Esse é o problema do 3. Ele sempre acha que está certo e ele sempre acha que todos estão errados. E se ele, por acaso, reconhecer erro, ele sempre vai dizer que a culpa é primeiro de quem errou e ele só errou porque alguém errou. Então o 3, ele tem um defeito. Ele tem uma característica. Ele não sabe receber repreensão. O que a Bíblia fala do número 3? Que ele é estúpido. Desculpa, que ele é tolo. Pastor, o que a gente faz? Vamos lá, a gente vai fazer o seguinte. Se você não lembrou e está pensando até agora numa situação para você dizer, meu Deus, deixa eu lembrar pelo menos uma vez que eu falei, eu estou errado, você está certo. Não, pastor, não estou lembrando. Então você é 3. Lembrei, pastor. Então você é 2 ou 1, depende do que acontecer quando você chegar em casa. Agora vamos ver o que a gente faz. Eu quero começar falando com o próprio número 3. Você que até agora não lembrou de uma situação em que disse que estava errado. Se você é o número 3, eu quero te aconselhar de todo o coração que você mude. Que você ajude quem mora com você, convive com você, ajuda o mundo. Nós já estamos cheios de pessoas estúpidas na terra, nós podemos diminuir. Salve-se, arrependa-se, enquanto a vida há esperança. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Existem muitas pessoas que não conseguem, pastor, identificar que são 3. Sabe por quê? Vou falar por quê. São pessoas muito bem-sucedidas no seu trabalho. São pessoas ricas. São pessoas estudadas. São pessoas, olha que interessante, de Deus, crente toda a vida. Só que o que você não entende ou não lembra é que o ser humano é espírito, alma e corpo. E que você pode ser um homem ou uma mulher de Deus extraordinário. Vocês estão aqui comigo? Estão aqui comigo? Você pode ser mais crente que eu. Não significa que você tem uma alma curada e abençoada. Você pode ser um homem e uma mulher de Deus péssimo de relacionamento. Doente emocionalmente. Trata mal o marido, trata mal a esposa, tem problema com as pessoas. É muito diferente o espírito da alma. Existem pessoas, irmãos, ouça isso, que são de Deus e que vão morrer antes da hora, porque não comem direito, não dormem direito, não praticam exercício, não cuidam de nada do corpo. Então, se você pode ser crente de oração,
espiritual, fala em línguas, profetiza. Você não cuidou da sua casinha, vai sair dela, morre antes da hora. Do mesmo jeito que tem gente que é saudável, vai para academia, cuida do corpo, tal, e vai bombado para o inferno. Porque corpo é corpo e espírito é espírito. E alma é alma. Steve Jobs era um homem genial, gênio. Não teve outro gênio nesses últimos 50 anos igual Steve Jobs. E ele era podre de relacionamento. O pior dos relacionamentos. Então você não pode confundir. De repente você é um cara inteligente, uma mulher extraordinária no seu trabalho. Você é uma pessoa formada, você fala 3 idiomas, você tem dinheiro, só que você é ruim de relacionamento. O que eu faço, pastor? Você tem que tratar a sua alma. Tem que procurar ajuda, ler livro, fazer curso, conversar, evoluir. Quando eu me converti, eu fui ler Temperamentos Transformados, Cura para os Traumas Emocionais, eu fui ler Paredes do Meu Coração, fazer Veredas Antigas, fui fazer tratamento com o psicólogo cristão. Por quê, pastor? Porque tem gente dando Lexotan para demônio. Mas tem gente tentando expulsar demônio do que é a alma que precisa ser tratada. É alma, não é demônio. E eu tenho que identificar se é demônio ou se é emocional. Então, eu fui orar, eu fui ler, eu fui fazer curso. Para quê? Para melhorar como ser humano. Eu tinha problemas emocionais. E eu aprendi uma oração lindíssima na Bíblia que a gente vai fazer no final. O salmista faz uma oração extraordinária. Ele diz assim: Senhor, tira a minha alma da prisão. E então os justos me rodearão e eu cantarei louvores ao teu nome. Tem muita gente de Deus com a alma presa. Por isso são pessoas que tratam mal suas esposas, seus maridos, seus filhos, as pessoas. Não conseguem parar em igreja nenhuma. Não conseguem desenvolver relacionamento. Porque a alma é adoecida. O que eu faço, pastor? Vai atrás de curar a sua alma. Lá no canal do Família de Sucesso, Aprendendo a Brigar, Segredos para uma Boa Conversa em Família. Lá fora tem um livro, 12 chaves extraordinárias para se comunicar melhor em família. Você precisa melhorar a sua vida, a sua alma, os seus relacionamentos. Você tem que crescer e evoluir. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu quero falar no relacionamento, para a gente ir do meio para o fim, nos relacionamentos com 1, 2, 3. Pastor, eu estou aqui ouvindo tudo isso, descobri que meu marido é o número 1, ou minha esposa é o número 1, ou meu filho, enfim. Se você está num relacionamento com o número 1, só tem uma coisa para fazer. O quê? Agradecer, louvar, adorar. Tem uma música para você, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A sua vitória hoje tem sabor de mel. Você está casada com uma pessoa raríssima, preciosa, maravilhosa. Chega em casa, agradece, ajoelha, beija a mão dela e dá uma oferta para essa pessoa de gratidão. Pastor, no meu relacionamento, a gente descobriu que nós tudo, lá na minha casa, nós somos 6. Todo mundo é 2. Não tem um. Ainda bem que não tem 3, mas todo mundo é 2. Pastor, lá em casa é 2. Tem uma música para você também. Você está num relacionamento com o número 2? Estou, pastor. Qual é o 2? O 2 às vezes parece 1 e às vezes parece 3. Ele fica aqui, ó, o 2. Então o 2 é essa pessoa que às vezes ouve e às vezes não ouve. Às vezes reconhece, às vezes não reconhece. Então você só pode ser 1, 2 ou 3. Então o 2 é esse aqui. Se você está num relacionamento com 2, a música para você é aquela do Matos Nascimento, que é Vitória, vai chorando, geme e chora. O 2, você vai ter que aprender o jeito certo de falar com ele. É uma arte. É estudar a comunicação. É aprender como funciona a cabeça de um homem ou a cabeça de uma mulher. O ser humano de um modo geral. É entendendo como é que essa pessoa se relaciona. Qual é, eu chamo de química. Qual é a química da pessoa que convive com você? Como ela é? É uma pessoa, essa pessoa que mora na sua casa com você, marido, mulher, filho, pai e mãe, funciona sob pressão? Não, pastor. Então essa é a química dela, não funciona. Tem gente que só funciona sob pressão. Tem gente que se você falar alto, ele reage. Tem gente que se você falar alto, trava.
A minha esposa, se falar alto com ela, trava. Às vezes a gente está no aeroporto, corre, amor, ela, em vez de correr, ela trava. Opa, é a química dela. Eu tenho que entender e respeitar a química dela. Cada um de nós tem um jeito. E a gente vai ter que aprender a falar do jeito certo, na hora certa. Você quer ver? Às vezes a pessoa é uma pessoa mais nervosa. A química dela é uma química mais estourada. Aí estão no meio de uma discussão, aí a pessoa que é mais quente assim, vira e fala assim: olha, eu acho que a gente devia falar sobre isso depois. Vamos falar disso agora não? Em outras palavras, eu vou explodir. Aí o outro está convivendo com a criatura 12, 15 anos, não entendeu a química. Aí vira e fala: por quê? Vai fugir? Tem coragem? Não, fala agora. Aí o outro está nervoso, dá-lhe um coice. Aí, nossa, mas também precisa dessa grosseria. A criatura te avisou. Vamos falar depois, espera um pouco. A química do ser humano. E ainda que ele seja convertido, ainda que ele seja homem e mulher de Deus, a natureza, a pessoa pode ser trabalhada, mas ela tem uma natureza. Minha mulher não funciona sob pressão, não adianta falar alto. Minha mulher é fleumática, é tranquila. Eu preciso entender como que ela funciona, entendeu? Qual é o ritmo dela. Se eu vou para o aeroporto sozinho, eu preciso de 40 minutos. Se é com ela, 1h10. É a química dela. Eu vou falar de mim, porque eu não vou falar de quem eu não conheço vocês, né? Minha natureza, irmão, minha natureza. Eu era do mundo, eu fui usuário de droga, eu fui preso. Aqui em Anápolis, inclusive, eu fui preso, na adolescência. Droga. Pensa num cara nervoso, que brigava com todo mundo, batia em todo mundo, atirava nos outros. Era um inferno. Aceitei Jesus, me converti. 1 mês de convertido na igreja, 1 mês, 2 meses de convertido, ainda em transformação, estou na porta da igreja, vem um diácono gritando que tinha que entrar para o culto, eu não sabia. Irmão, quando aquele homem veio gritando para cima de mim, eu parti para cima dele para bater nele. Porque no mundo, um cara que ficava te olhando demais, ou gritava com você, queria brigar. E aí eu fui e falei: você está maluco? Você é louco, rapaz? Eu vou te arrebentar aqui na porta da igreja. E parti para cima dele. Ele assustou, porque crente não faz isso, mas eu era novo convertido, menino, 16 anos. Aí ele correu, chamou o pastor veio, brigou comigo, pedi perdão, chorei, mas eu estava em processo. 1 ano de crente, 1 ano, acampamento de jovens, 400 jovens lá em Brasília. Fui para o acampamento, resisti tanta briga, irmão, tanta briga. Futebol, venci. Não briguei no futebol. Estou na fila da comida. Enorme, muito menino, muita menina lá. Jovem, adolescente. Quando faltava assim umas 2 pessoas para eu comer, um cara mais antigo da igreja chegou e falou assim: eu vou furar a fila aqui. E me empurrou. Irmão, a hora que aquele cara me empurrou, na minha cabeça eu vi a visão. Se fosse no mundo eu teria feito. Eu pegando o prato e fazendo assim na cara dele, ó. Pum! Quebrando na cara dele o prato. Mas aí eu falei: sangue do Cordeiro, Jesus, eu só sou convertido, me ajuda. Mas passando mal de ódio. E aí eu falei assim: irmão, não fura fila aqui não, irmão. Fura ali na frente. Fura aqui atrás. Não, é aqui mesmo. Aí eu peguei, já começou a servir o prato dele. Eu falei: querido, você não vai comer na minha frente. Irmão. E ele nem ouviu, continuou e tal. E aquilo foi me enchendo a paciência. Quando foi o último pessoa que servia lá, a irmãzinha, colocou o último, era frango, a carne era a última coisa. Colocou o frango no prato dele, eu fiz assim, ó, puf, no prato dele. Aí eu falei: não disse que não ia comer na minha frente, irmão? O que eu queria que ele fizesse? Que ele me batesse para nós brigar. Só que ele não me bateu, chamou o pastor, eu fui expulso do acampamento, em tratamento, e fui mudando. Pastor, você faz isso hoje? Não, isso foi há mais de, quantos anos atrás? Mais de 30 anos atrás que acontecia isso. Mas pastor, o senhor não faz isso? Não, mas a minha natureza é a minha natureza. Por exemplo, quem convive comigo, quem trabalha comigo, quem mora na minha casa, sabe que se bater de frente, eu endureço, irmão. Eu não vou atirar em ninguém, bater no prato de ninguém, mas eu endureço.
Se vier me peitar, filho, mulher, funcionário, quem for, vai encontrar uma rocha. Só que olha uma coisa interessante sobre a minha química, que quem convive comigo já descobriu. Se bater de frente, encontra a rocha, mas se vier pela beirada, faz o que quer. Munta. Minha mulher só vem pela beirada, meus meninos vêm pela beirada, meus funcionários. Eu saio dizendo sim, tá, aham. Por quê? Porque aprenderam como é que eu funciono. É isso que você tem que entender nessa criatura que mora com você, especialmente marido e mulher. Qual é a química desta pessoa que mora na sua casa, que você convive, para você aprender o jeito de falar e como falar. E uma coisa importantíssima em relacionamentos, especialmente com o número 2, vai ter que ter muito amor, muita paciência e muitas reticências, etc., muitas conversas e tentativas e conversas e tentativas. Vai falar muitas vezes a mesma coisa. Eu vejo às vezes alguém dizendo assim, pastor, eu já falei e ela só faz isso para me irritar. Eu já falei, ele faz isso de propósito. Não é, ninguém faz de propósito. Minha esposa é muito calma, muito tranquila, mas esses dias eu acordei, tem uns 2 anos atrás, ela estava muito brava. Quando eu saio do banheiro, ela está em pé, meu banheiro aqui, saí, ela está na cama, ela fez assim com o dedo assim, quantas vezes eu vou ter que repetir? Braba. Ela não é assim, eu assustei. Agora eu fiquei mais assustado ainda com o que ela falou para mim. Olha o que ela falou para mim. Você tem que prestar atenção no detalhe. Ela falou assim, quantas vezes eu vou ter que repetir para você levantar a tampa do vaso. Levantar. Ou perdão, baixar. Porque levantar eu já levanto. A vida inteira eu trabalhando com casais e eu ouvi mulher reclamando que o marido não levanta a tampa. Eu falei, essa bronca eu não vou tomar. Botei na minha cabeça e eu sempre que vou usar o banheiro levanto. 28 anos de casado, 2 anos atrás, ela começou a pedir para eu baixar. Evoluiu. E eu não estou lembrando de baixar, eu só lembro de levantar. Quando ela falou isso para mim, eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa, olha, eu vi que primeiro o problema era levantar, agora já virou baixar. E deixa eu te informar uma coisa sobre os homens aqui da nossa casa, nós não vamos sentar. Viu? Eu não quero. Eu tenho uma irmã na igreja, eu não quero nem ser de amizade com ela, porque ela domesticou o filho e o marido, todo mundo mija sentado. Aqui não. Eu não quero nem ser de papo com essa irmã, que ela é perigosíssima. Os homens lá, tudo sentado, mijando. Tá doido? Falei, não. Aqui nós vamos continuar mijando em pé. E tem mulher que acha que o homem faz xixi, né? Que ele mija assim, ó. Não, irmã, a gente tenta, viu? Te falar que a gente tenta, a gente mira, a gente olha. Tenta um dia você fazer em pé para você ver como é difícil. E mira você, é difícil. Não vamos fazer sentado. Esquece que eu estou vendo que era para levantar, agora é para baixar, daqui a pouco vai não sentar. Não vai acontecer. Aí eu falei para ela assim, o que aconteceu? A minha esposa, irmão, ela põe um fone de ouvido que faz barulho de chuva, porque o som dela é leve, ela não ouve nada. Quando ela põe o fone, se eu falar aqui, amor, ela não ouve nada. Então ela põe o fone, ela põe um tapa-olho e ela dorme desse jeito. Toda madrugada, eu não entendo isso, que eu só durmo e acordo no outro dia, ela vai no banheiro umas 2 vezes, toda madrugada. Como é que ela vai no banheiro? Segue surda. É ou não é? Está tampada aqui, ouvindo um trem, lá vai ela. Quando ela foi no vaso, eu esqueci de baixar a tampa, que tem só 2 anos que ela me pede, ela não me pediu isso antes, e ela sentou, escorregou nesse vaso e pá, com o bumbum na água, ficou braba de manhã, quantas vezes eu vou ter que repetir. E aí eu falei, olha, eu quero só te informar 2 coisas. Primeiro, falei para ela, criatura de Deus, eu não deixei a tampa levantada de propósito.
Viu? Eu não estava lá, lembrei e falei, não, vou deixar. Tomara que ela caia aqui, quero irritar. Você acha que eu sou louco? Eu quero é paz na minha vida. Eu não baixei porque eu não lembrei, não foi de propósito. Então se acalme que eu não fiz de propósito. Segundo, vai ter que repetir, não sei quantas vezes, 10, 50, 100, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Aí eu peguei ela. Por quê? Porque eu falei para ela, tem 28 anos que eu peço para você apagar a luz quando você sai de um lugar e você não apaga. E eu não parei de falar até hoje, né? Quantas vezes eu te peço, entrou, acende, saiu, apaga, você não apaga. Eu chego em casa, a casa inteira está acesa, aquilo dói meu coração, porque eu pago, né? E eu chego no quarto, está tudo escuro, o quarto escuro, a casa acesa. Você não apaga. Aí ela ficou calada, eu falei, pois é, e eu não parei de falar. E sabe o que a gente tem que concluir, irmãos? Que no relacionamento tem coisa que você vai falar que vai mudar rápido, tem coisa que você vai falar que vai demorar a mudar, e tem coisa que não vai mudar nunca! E aí, pastor? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. É conversar, é tentar, é explicar, é não desistir, é ter paciência. E vai lá com longanimidade. Longanimidade é paciência elevada à milésima potência. E você não pode desistir do relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Entenda como essa criatura funciona. Fale do jeito certo, na hora certa, da melhor forma possível, para que você conquiste daquele que é 2, mais momentos de 1 do que de 3. E pastor, se eu estou num relacionamento com o número 3, o que eu faço? Tem uma música também para você. Então louve, simplesmente louve. Está chorando? Precisando, está sofrendo? Não importa, louve. Vou te falar uma coisa que não é o que você esperava sobre a convivência e o relacionamento com o número 3. Você não esperava o que eu vou te falar. Pastor, o que eu faço com o número 3? Não converse com ele. Por quê? Porque se você conversar, vai piorar. Põe para mim, por gentileza, Provérbios, capítulo 23, verso 9. Vamos ler junto o que a Bíblia fala sobre o número 3. Não fales ao ouvido do insensato. Tem outra tradução, aquela que você estava usando no início, do estúpido? Que vai ficar mais claro, eu acho. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O que Deus está dizendo? Não vale a pena o quê? Fala para mim, não vale a pena o quê? Com quem? Com o tolo. Irmão, sabe qual é o nosso erro? Vou falar qual é o nosso erro. A gente conversa com um tolo e espera que o tolo fale sabedoria. Tolos produzirão o quê? Tolice. Tolos fazem tolices. Uai, pastor, o que eu vou fazer então? Não tem o que fazer. O que você pode fazer é orar por ele. É agradecer a Deus que você e essa criatura estão aqui hoje. Se ele for o número 3, quem sabe hoje eu estou sendo um espelho para ele se enxergar. Por quê? Porque não adianta você tentar mudar as pessoas. O 3, só ele pode se ajudar. Só ele tem que reconhecer que ele não reconhece erros. Ele tem que enxergar que ele tem questões a serem tratadas na sua alma. Se ele não ver isso e você tentar ficar falando, a Bíblia diz que ele vai desprezar a sabedoria do que você fala. O que Deus está dizendo é: não vale a pena conversar com o tolo.
Então, ele tem que se enxergar, ele tem que dizer, gente, eu tenho que mudar. Eu preguei essa mensagem na Igreja Batista Central, lá de Curitiba. Quando eu terminei de pregar, eu fui mais cedo para os livros, que ainda teve um encerramento, não sei o que foi lá e tal. E no finalzinho, antes do culto terminar, um dos líderes da igreja foi onde eu estava na mesa, pegou na minha mão, ajoelhou na minha frente, falou, cara, ora por mim. A minha esposa está casada comigo há 30 anos e eu sou o número 3. Eu não sei como ela aguentou. Eu não sei como ela suportou. Aí ele pegou o livro e tal, me ajuda, pastor, ora por mim. Mas só do cara enxergar, só dele dizer, ele já deu mais de 50% dos passos da vitória dele. Porque o que falta muitas vezes para os 3 é se enxergar. Por isso que eu comecei falando com o 3. Porque o 3, ele tem que decidir mudar, procurar ajuda, ele tem que reconhecer. Olha o que a Bíblia diz. O insensato, o tolo, faz pouco caso da disciplina, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Quem recusa a repreensão, faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 15, versos 5, 12, 32. Não vale a pena, você vai ter que esperar em Deus, orar por Ele, falar o mínimo possível, pedir que Deus o ilumine, para que ele se enxergando, ela se enxergando, busque e comece um processo de mudança. Pastor, desisto da minha família? Jamais. Me separo do meu cônjuge? Nunca. Por quê? Porque Deus não dá liberdade nem fundamentação para separação por causa disso. O que eu vou fazer enquanto isso? A Bíblia diz, enquanto ele não muda, ela não muda, enquanto não se enxerga, a orientação bíblica é suportai-vos em amor. Suportai-vos em amor. Até que um dia ele consiga se enxergar ou ela e mude. E aí eu termino deixando também para você uma música. Está na convivência com 3? Tô, pastor. Está passando luta? Tô, pastor. Então lembre-se daquela música. Segura na mão de Deus e vai. Até que um dia a vitória te alcance. Amém, querido. Quem sou eu? Eu quero que você pense quem é você e não quem é o outro. Porque é uma mania de ouvir pregação e ficar assim. Meu marido é 2. Meu filho é 3. Minha irmã é 1. Eu quero saber, não é do seu marido nem da sua filha, eu quero saber de você. Eu terminei de pregar essa mensagem na igreja de um casal de pastores lá em Brasília. E no outro dia a pastora me ligou. Olha o que aconteceu. Acabou o culto, eu fui embora. A pastora também acabou o culto, entrou no carro, marido dirigindo, ela do lado, filho dela aqui de uns 20 anos, o mais velho, o outro tinha uns 17, e o irmão dela atrás. Estão voltando para casa, todo mundo caladinho. Ela não aguentou e falou assim, não, gente, vamos falar nossos números. Aí todo mundo continuou calado, e ela virou e falou assim, eu vou falar a verdade. Mesmo que o pastor falou, eu acho que eu sou o 1. Aí o filho mais novo disse assim, mãe, eu acho que a senhora não é o 1, não. Aí ela começou a discutir com ele. Aí o mais velho falou assim, mãe, a senhora estava no culto? E ela disse, você não saiu nem um minuto. Não. Mãe, você é o 3 todinho. Aí ela começou a discutir de novo. Aí o irmão falou assim, irmã, você é tão 3, que você não viu que é 3, está discutindo que não é o 3, eu estou falando que você é 3, o seu filho, o outro filho, seu marido não está falando porque não quer apanhar. Ela disse que nessa hora, ela falou, meu Deus, eu sou o 3. Caiu a ficha. Aí ela me ligou no outro dia e falou assim, pastor, eu quero que o senhor volte na minha igreja, o senhor vai pregar essa mensagem de novo, e o senhor pode arrumar um número 4. Porque eu não quero ser a pior, não. No lugar dela falar, eu vou mudar, ela queria um pior do que ela, só para ela não ser a pior. O 3 tem que ser um milagre. Eu quero te abençoar hoje para que você se enxergue. Eu quero te abençoar hoje para que você tenha a vitória que eu tive de ter sua alma livre da prisão,
para que pessoas boas possam se aproximar de você e você possa cantar louvores ao Senhor. Eu te abençoo para você mudar em nome de Jesus. Amém? Mesmo sentadinho, feche seus olhos, quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero que você ofereça uma resposta para Deus agora. Porque uma mudança hoje pode mudar todo o ambiente da sua família. O número 2, que queira se tornar mais próximo do 1. O 3, que queira deixar de ser 3 para virar 2. Muda tudo dentro de casa. Tudo. Mas você vai ter que ter coragem de reconhecer. E vai ter que pedir a graça de Deus para mudar. E vai ter que investir em curso, leitura, aprendizado para se tornar uma pessoa melhor. E vai orar também, pedindo para Jesus curar a sua alma, libertar a sua alma da prisão. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tua palavra diz que muitas vezes nós estamos sofrendo por falta de conhecimento. E nós estamos trazendo hoje conhecimento exatamente para que cesse nas famílias, nas casas, o sofrimento. Nós abençoamos os teus filhos hoje. Cada um que ouviu a voz do seu pastor, da sua liderança, investiu tempo, dinheiro para estar aqui hoje, Senhor, que trouxe a sua família, que veio para um ambiente de ministração, de bênção, de vitória, de transformação da casa. Eu abençoo essa mulher, esse homem, essa pessoa e cada família aqui representada seja hoje abençoada, transformada. Tira, meu Deus, a nossa alma da prisão. Cura o nosso coração. Liberta, Senhor, as nossas emoções. Arranca toda a árvore que meu Pai não plantou na nossa alma e no nosso coração, para que sejamos pessoas de alma sarada e possamos viver a promessa da Tua palavra de vida e vida com abundância, a começar dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Eu abençoo cada um dos teus filhos, abençoo esta casa, abençoo esta igreja, no poder do nome e do sangue de Jesus. Quem recebe, diga amém. Agora eu quero que você faça uma coisa que é para quebrar tudo mesmo. Todo mundo olha para pelo menos uma pessoa. Eu estou te pedindo a noite inteira só uma vez para fazer isso. Olha para alguém perto de você no olho e fala assim: você está certo e eu estou errado. Pronto. Se tinha um demônio segurando sua boca, saiu. Se você nunca tinha falado, falou. Você é livre. Já saiu do 3 para o 2, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente interpreta mal alguns textos da Bíblia. Quero falar rapidinho isso para você. Tem um texto na Bíblia que diz assim, você conhece demais, é um exemplo. A gente usa muito ele para falar sobre oferta. A Bíblia diz assim, traga à casa do tesouro o dízimo e a oferta, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei dinheiro sem medida. É isso? É isso o texto? Não. O que o texto fala? Vai derramar o quê? Vai derramar o quê? Bênção sem medida. Eu não sei quais são os congressos que a igreja de vocês fazem, né, durante um ano.
Não sei se tem congresso de mulheres? Culto de mulheres. A nossa igreja faz todo ano um congresso de mulheres, um congresso de finanças, um congresso de família, um congresso de jovens e um congresso da visão da igreja local. Então, por exemplo, digamos que vocês façam um congresso de jovens aqui, ou um congresso de louvor e adoração, ou um congresso de cura, de libertação. O que vai acontecer nessa noite, no culto das mulheres, ou no culto de casais ou da família? Tem um céu, um ambiente. O ambiente aqui hoje é o quê? O ambiente aqui hoje não é de libertação de demônios. O ambiente aqui hoje é de instrução para a família. No louvor e adoração, no de finanças, crescimento, educação financeira. Para cada culto há um ambiente. O que eu quero desafiar você a fazer hoje? Ouça o que eu vou dizer para você. Hoje à noite, não traga uma oferta para a sua prosperidade financeira. Traga uma oferta hoje pela sua família. Pela sua família. Algumas vezes na minha vida, enquanto meus filhos eram pequenos, eu fui no altar e eu disse: Deus, eu estou fazendo essa semeadura, não é por mim, é pelos meus filhos. Eu não quero colher essa semente, eu quero que eles colham. Quando eu fui na África, eu peguei uns filhos de pastores, levei no mercado e eu falei: pega o que vocês quiserem, porque lá não tinha nada. E enquanto eles pegavam balinha, chocolate, Nutella, caderno e pincel e canetinha, coisas assim, eu falava para Deus: Deus, meus filhos não precisam de nada disso. Mas eu estou plantando na vida dos filhos desses pastores isso que eles precisam, vê o que os meus filhos precisam e abençoa eles. Plante uma semente hoje pelo seu casamento. Como é que está o seu casamento? Pastor, mas existe isso? O texto diz que ele vai derramar bênção, não é dinheiro só, é bênção. Ter um casamento abençoado é bênção? É. Ter filhos abençoados é bênção? É. Uma família de sucesso é bênção? É. Então, faça uma semeadura, porque eu fui chamado para abençoar o Brasil e as nações na área da família. Então, o meu conselho para você hoje é: plante hoje numa terra que seja relacionado à família. Amanhã vem um cara aqui que a unção que está na vida dele é prosperidade, planta para colher dinheiro. Alguém amanhã veio com uma unção de cura interior, planta para ter uma alma sarada. Plante de acordo com a terra, com o ambiente. Então, faça hoje uma semente pelos seus filhos, ou pelo seu casamento, ou pela sua casa. Diga: Deus, eu estou plantando dinheiro, mas eu quero colher bênção na minha família. Eu estou plantando dinheiro, mas eu quero colher bênção no meu casamento. Um milagre que você precisa, uma vitória, uma restauração. Faça uma semeadura hoje, pensando numa colheita para a sua família. E não caia nesse papo de quem planta não espera colher, porque isso não existe. Todo mundo na face da terra que planta espera o quê? Colher. E ele disse: provai-me nisto. Se eu não... Pode me provar, você vai colocar o dinheiro e pode me provar. Eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção. Então, ter uma família abençoada, um casamento feliz, filhos na presença de Deus, é maravilhoso. Plante pela sua casa. Amém? Pega uma semente, pega o seu dízimo. Você que é membro dessa igreja, o seu dízimo é na sua igreja. Pegue sua oferta. Pegue sua semente que você quer que haja uma colheita grande no seu casamento e na sua família. E a gente vai liberar bênção de Deus sobre você. Pastor, mas o meu maior milagre hoje para poder minha família não ter problema é financeiro. Amém. Então planta pedindo esse milagre financeiro, porque às vezes o seu problema maior é financeiro. O casamento está ótimo e as finanças é que estão atrapalhando, mas às vezes você está cheio de dinheiro e o casamento está horrível. Então plante pelo seu casamento. Plante pela sua casa. Enquanto você está preparando a sua semente, e eu vou orar e já vou encerrar a minha parte,
Queridos, quando acabar o culto, lá fora tem os nossos livros, só que eu não vou demorar muito. Eu estou vindo, pastor, de uma jornada de viagem. Eu fiquei 40 dias na Europa, cheguei, de noite viajei de madrugada para Macapá, fiquei 6 dias em Macapá, cheguei, fiquei 2 dias em casa, passei 4 dias no Rio de Janeiro, cheguei, fiquei 1 dia em casa, viajei para Uberlândia, cheguei, aí eu passei agora alguns dias em casa, estou viajando amanhã, só volto quarta à noite, chego quinta, já viajo sexta para Feira de Santana e está nessa correria. E amanhã cedo eu saio para a Vitória do Espírito Santo. Então, como ainda vou dirigir 2 horas e pouco voltando para Brasília, se alguém tiver interesse nos livros, acabou o culto, corre lá, que eu vou ficar um pouquinho ali com os livros e logo vou pedir liberação e compreensão de vocês para já guardar e voltar para casa, que amanhã cedinho estou indo para o aeroporto e essa correria aí abençoada, porque, como o apóstolo Paulo disse, eu digo também, me deixarei gastar por Jesus e pela sua obra. Amém? Então, pega a sua semente, levanta aí diante de Deus, sua oferta. Obrigado, Deus, por cada semente que vai ser colocada agora no teu altar, pela semeadura, pelo plantio, e nós declaramos que, como o Senhor promete, venha para cada um 100 vezes mais, não apenas financeiramente, mas de bênçãos para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos e para o seu casamento, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Essa oferta não é para mim, viu, gente? A oferta é para a igreja. Traga a sua oferta com alegria. Deus te abençoe. Vou estar ali no material esperando você para depois poder partir. Obrigado, pastor. Obrigado, gente. Deus abençoe, sucesso e vitória para a igreja e para a sua casa. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.